perfume está marcado em mim. Na sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Eu não tenho para onde ir. Teu perfume está marcado em mim. A sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, e nós o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. É tudo teu. Oh, 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 no, oh, irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim.
Nossa missão é celebrar a Deus com excelência. Nos relacionar com amor. E multiplicar a mensagem de Jesus Cristo sob o poder do Espírito Santo. Promessa Taubaté. Somos igreja. Somos família. Graça e paz, irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto. Você que está aqui presencialmente, você que nos assiste de casa, sejam todos muito bem-vindos. Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé. Hoje nós estamos aqui para se alegrar na presença do nosso Senhor, louvar a Ele. Estamos iniciando uma nova série de mensagens que neste mês você possa, juntamente conosco, pensar nos primeiros mandamentos. Hoje estaremos falando sobre priorizar, que possamos priorizar o reino de Deus, priorizar a Deus. E nessa tarde convido você, vamos cantar, bata palma, se alegre, vamos todos louvar e bendizer o nome do nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor, quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Aleluia, Senhor, glória ao teu nome, Jesus. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor e um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor, quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Aleluia, louvamos ao nosso Deus. Grandioso és tu, Senhor, aleluia. Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos. Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor, quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Louvai ao Senhor aqui aonde você estiver, exalte a Ele. Viemos pra te adorar, ó Senhor, com música e canto. Estamos alegres nos feitos do Pai, a Ele louvamos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor,
certeza a igreja já ouviu falar no profeta que foi cerrado ao meio, porque afrontou as autoridades políticas da época. Com certeza a igreja ouviu falar sobre o apóstolo que foi lançado dentro de um caldeirão de óleo fervente, né? A história diz que esse foi o apóstolo João. Com certeza a igreja já ouviu falar no clérigo que resolveu afrontar o sistema religioso da época, corrupto. Seu nome era Lutero, né? Mas para nós como igreja não basta apenas ouvir falar ou conhecer essas histórias. Para o historiador talvez seja suficiente, mas a gente precisa entender que essa história pertence a nós. E nós somos essa igreja, a continuidade dessa igreja. Então vamos entoar esse louvor como um grito de guerra, ocupando nosso lugar nessa história, que continua. Apesar de nós não sermos lançados no Coliseu para ser comido por leões, a gente todo dia é exposto a uma cultura que tenta perverter os valores cristãos. A gente é afrontado, é provocado nos círculos acadêmicos, nos círculos políticos, mas a gente tem que estar lá, porque essa é a nossa missão para esse tempo. Amém? Glória, Senhor Jesus. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia, nós somos perseguidos, mas não abandonados. Perseguidos, mas não abandonados, Abatidos, abatidos, mas não destruídos. mas não destruídos, estamos de pé. Declare! Não caminhamos pelo que vemos, O que te move, meu irmão? o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não prevalecerá. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que
somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Deus ainda tem Luteros para essa geração. Deus ainda tem Isaías para essa geração. Deus ainda tem Joões para essa geração. Que sejamos nós. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Te glorificar, te bendizer. Aleluia, Deus. Você pode aplaudir e glorificar a Jesus? Irmãos, qual foi a situação sobrenatural que já aconteceu na sua vida? Antigamente, Deus abriu o mar, Deus fazia o povo dele passar sobre o mar. E hoje, Deus tem feito o sobrenatural na vida de cada um dos seus filhos. Se você ainda não apresentou a Deus alguma situação na sua vida, que você precisa de um milagre, que você precisa da intervenção divina, aproveite durante esse louvor e vai apresentando, e vá cantando que aquele Deus que abriu o Mar Vermelho há 1000 anos, há mais de 1000 anos atrás, é o Deus que pode resolver a sua situação também. Então creia, apresente isso diante de Deus, porque Deus é Deus de milagres, Deus é aquele que faz agir sobrenatural na nossa vida. Então, conforme você louvar, lembre-se disso. Ele é aquele Deus que abre o mar, e Ele é o Deus que vai agir na sua vida. Amém? Aleluia! Como entender? Foi incrível como Ele me libertou, transformou meu coração, encontrou-me, livrou-me, abriu o mar pra eu passar. Oi, Ave. Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia, aleluia. Glórias a ti, Jesus. Tu és o Deus que abre o mar, tu és o Deus que intervém em nossas vidas, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Sua nuvem é o sinal que está comigo. Seu fogo na escuridão me guia. Encontrou-me, livrou-me, abriu o mar pra eu passar. Olha bem, Deus é quem luta por mim e a vitória
te libertou. Exalte aquele que é digno de adoração. Entrou no meu Egito, tomou-me pela mão, na terra prometida, eu posso habitar. Jamais vou me esquecer, Deus, pra sempre eu vou cantar, que a morte foi vencida no poder do seu amor. Entrou no meu Egito, tomou-me pela mão, na terra prometida, eu posso habitar. Jamais vou me esquecer, Deus, pra sempre eu vou cantar, que a morte foi vencida no poder do seu amor. Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia, aleluia. Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia, aleluia. Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia, Boa tarde, paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui mais uma tarde glorificando, exaltando ao nosso Deus, o nosso Salvador, aquele que nos encontrou um dia e nos deu um presente maravilhoso, que é a graça, algo que nós não teremos condição nenhuma de comprar. Gostaria de convidar você a orar comigo e logo em seguida estaremos iniciando nossa reflexão. Senhor Jesus, Tu é a glória, Tu é o poder, Tu é a majestade. Tu és o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, Senhor Deus. É o Senhor quem proporcionou que um dia Você nos encontrasse, nos chamasse de filho, colocasse um anel em nosso dedo e nos trouxesse para perto de Ti, para um banquete maravilhoso, Jesus. Que neste momento, Senhor Deus, de reflexão da Tua palavra, que o Teu nome seja exaltado, glorificado, pois Tu és o único que deve receber adoração aqui, Jesus. Tu és maravilhoso, Tu és santo e Tu és digno, Senhor Deus. Usa a minha vida, usa o meu coração e que a Tua palavra possa ser atingida em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos fiquem à vontade para se sentar. Só reforçando aqui que hoje nós estamos iniciando a nova série do mês de junho, onde tem por tema geral, fica a dica. E a série em si vai girar em torno dos 4 primeiros mandamentos, citados ali no livro de Êxodo, no capítulo 20. E hoje, para dar início à nossa nova série de mensagens, estaremos tratando hoje sobre o primeiro mandamento, que é:
não terás outros deuses diante de mim. Então, gostaria de convidar você nesse momento a ler comigo o texto base dessa palavra. Então, Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Provavelmente, você já ouviu ou já viu essa frase em algum status de alguém, de alguma pessoa ou uma postagem. E a frase seguinte é essa: priorize quem te prioriza. Então é muito comum que a gente vê essas frases muito hoje em dia nos status, tanto do WhatsApp, do Facebook, do Instagram e nas demais redes. E quando essa frase veio à tona para mim, eu falei, vamos estudar e mastigar um pouquinho mais sobre essa frase, né? E quando a gente olha, vamos interpretar um pouco essa frase, né? Priorize quem te prioriza. Olhando com o olhar humano, a gente pode entender que a pessoa que criou essa frase, ela passou por um momento de frustração, onde ela colocou expectativa sobre alguém, e a gente também pode colocar as situações, onde ela deu tudo dela nessa situação, só que na hora de receber em troca, não recebeu do mesmo nível que ela se entregou para aquela situação, para aquela pessoa. E nesse momento, por muitas das vezes, a gente inconscientemente, a gente acaba trazendo essa distinção, né? Claro que quem não quer escutar a gente, aí não tem muito o que a gente fazer. Mas, geralmente, a gente traz prioridade para aqueles que dão atenção para o que a gente fala, para o que a gente conversa, para o que a gente crê. Só que, alguns momentos onde não era para se acontecer, a gente acaba colocando Deus nessa frase, né? Priorize quem te prioriza. Só que a gente não coloca Deus no modo de vou priorizar, mas a gente coloca Deus no modo de não estou te priorizando no momento, onde outras situações tomam conta e outras coisas são priorizadas naquele instante. E quando nós olhamos para Deus, a prioridade é fundamental e inegociável no nosso relacionamento com Ele. Ela é a base do nosso relacionamento com Deus. Tanto é que quando vê, é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses além de mim, em outra tradução. Mas, por quê? Porque antes de tudo, nós fomos adotados, nós somos filhos. E por filhos, por consequência, somos servos. E por sermos servos, nós somos discípulos daquele que nos chamou. Porque por onde a gente vai, a gente fala, não, eu sou filho de Deus, eu sirvo a Ele, e eu estou aqui para ser um discípulo dEle para o resto da vida. Só que, quando a gente fez essa escolha de servir a Jesus e ter Ele como a nossa única prioridade suprema, porque as demais coisas são objetivos que nós temos no decorrer da vida. São situações que nós colocamos ali no nosso alvo, e a gente vai, no decorrer da vida, correndo atrás. Mas quando nós falamos de prioridade, que é algo de suprema importância, é algo essencial, é algo que não dá para você vender nem negociar por nada. Ela se trata de uma escolha muito séria, não é algo que dá para a gente brincar, não é algo que dá para a gente negociar. Não é algo que dá para você desinstalar do celular, não é algo que você apaga que nem uma foto, depois você limpa a lixeira para não ficar acumulado. A prioridade se trata de uma aliança. E quando falamos do Senhor, você fez uma aliança com Deus, onde você diz, Deus, você vai ser minha prioridade para o resto da vida. Só que nesse decorrer do tempo, provavelmente algum dia, alguma situação tornou-se prioridade no lugar de Deus. A gente sabe que Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Se Ele faz promessa, Ele cumpre. Mas por muitas vezes, quem dá o pé atrás somos nós. A gente fala, não, Senhor, hoje eu vou fazer isso, aquilo, outro. Quando vai ver, você não fez nada. E outras situações tomam o lugar onde a prioridade era para ser de Deus e outras coisas entram com tudo. Onde a prioridade que era para ser Ele se torna não objetiva, ela se torna secundária. E outras coisas tomam esse posto que é somente de Deus. E uma frase que eu fiz é, e o primeiro mandamento fala sobre que Deus é único. E deixa claro que Ele deve ser o nosso único Senhor.
tudo aquilo que venha tentar ocupar esse lugar, esse espaço que é só de Deus, é um espaço determinado, delimitado, que Deus comprou, é dele, não é negociável. É uma casa, é um local, um ambiente que você não dá para você desfazer. Você fez esse compromisso. É um compromisso sério, onde você falou: Deus, eu vou te servir, eu vou te amar para o resto da minha vida. Eu te dei a minha vida para o Senhor, então vamos lá. Só que no meio dessa caminhada, acaba que a gente se esquece do compromisso que a gente fez lá atrás, onde Ele é a prioridade de todas as coisas, onde passar tempo com Ele era algo: Deus, quero mais tempo, preciso de mais tempo para passar com o Senhor, preciso de mais tempo para ler a Bíblia, preciso de mais tempo para fazer muitas coisas para Ti. E quando você vê, esses quereres mais se tornam secundários, outras coisas tomam lugar. E o nosso papel como cristão, como filho de Deus, servo dele e discípulo, é prestar atenção para a gente não cair na rotina, onde a nossa rotina se torna simplesmente algo supérfluo, algo superficial. Quando a gente serve a um Deus que é grande, que é extraordinário e que é profundo. Deus não chama a gente para a gente viver numa superficialidade. Quando a gente vive na superficialidade, a nossa tendência de errar é muito maior. Porque o Deus que a gente serve, o Deus que a gente adora, Ele é um Deus extremamente complexo, mas que Ele, no decorrer da nossa vida, vai se revelando a nós e mostrando o seu poder e a sua autoridade. E para a gente entender um pouco sobre a passagem que a gente leu aqui no começo, ela está presente no livro de Êxodo, no capítulo 20, onde ali estão discorridos os 10 mandamentos. Mas a declamação dos 10 mandamentos faz parte de uma sequência de acontecimentos, onde, alguns meses atrás, como relata o capítulo 19, o povo de Israel estava no Egito, estavam lá há mais de 400 anos, sendo escravos, estavam na casa da servidão, onde lá eles eram obrigados a fazer muitas coisas, não era porque eles querem, mas eles eram obrigados. E nesse período, Deus levanta Moisés, prepara ele durante 40 anos no deserto, e ele volta para lá para libertar o povo. E Deus faz coisas sobrenaturais para mostrar que quem estava tirando eles não era simplesmente um homem e o irmão dele que estava ali falando por ele por muitas vezes, mas sim a mão forte do Senhor. Era Deus que estava fazendo. Era o Senhor que estava tirando eles da casa da servidão e levando eles até a terra prometida. Só que nesse momento lá eles têm as 10 pragas que vê toda a destruição do povo, atingindo todas os deuses dos egípcios, mostrando que o Senhor é o Senhor sobre todas as coisas, sobre todas as crenças deles. E nesse momento, no capítulo 19, descreve que eles estão no 3º mês, já no deserto. Eles já estavam ali há algum tempo se adaptando, Deus já tinha feito coisas extraordinárias também. Só que, para que o povo de Israel estava sendo liberto? Para que eles estavam indo para a terra prometida? Além de ser uma promessa de Deus, se tratava de um povo que Deus escolheu para representar Ele. Porque mediante as outras nações, cada nação tinha a sua cultura, tinha os seus ideais, os seus deuses. Mas Deus queria um povo exclusivo, um povo que representasse Ele, representasse a imagem dEle. Um povo que dissesse: não, é de Deus, né? É do Senhor Yahvé, é aquele povo, né? Esse é o propósito de Deus, nesse meio tempo, tratar com o povo de Israel, os hebreus nesse momento, que mais para frente se tornariam judeus. E ali no capítulo 19, antecedente ao 20 que lemos, Deus dá as instruções para Moisés, como que ia ser esse encontro. Por quê? Se eles eram para ser a nação representante do Senhor, não dava para eles serem representantes da forma como eles estavam, muito influenciados pela cultura egípcia. Então Deus precisava alinhar isso, os pensamentos, as vontades, como eles pensavam a ideia sobre Deus, sobre as coisas, sobre como se comportar. Então Deus escolhe um momento, dá todas as instruções para Moisés, Moisés replica para o povo, aí o povo se organiza ali para esse encontro. Deus delimita a área que eles poderiam passar, onde eles deveriam ficar. Deus fala para o povo se santificar, o povo se lavar, para preparar para esse encontro, onde não seria Moisés declamando os 10 mandamentos, mas seria o próprio Deus falando. Tanto é que ali mais para frente em Êxodo 20, descreve que o povo ficou com medo da forma como Deus falou. Deve ser extraordinário, né? Deus falando presencialmente, audível para milhares de pessoas.
Então é o próprio Deus falando os 10 mandamentos, o próprio Deus falando o que Ele quer para o povo dele. E quando nós entramos neste momento, o primeiro mandamento, que é não tenha outros deuses além de mim, vai trazer 2 ensinos para a gente. E o primeiro ensino é: quando priorizamos Deus, lembramos que não seremos nada sem Ele. E no segundo versículo diz assim: eu sou o Senhor seu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus, ele traz memória do povo, eles já estão lá há 3 meses. Deus, no decorrer do Antigo Testamento, é um Deus que traz muita memória. Lembra de onde você saiu, lembra de onde eu te tirei, não esquece. É importante lá atrás, de onde Deus te tirou, como você era, como você vivia, como você se vestia, como você se alimentava, como você morava. Então Deus sempre traz essa tona, lembra, não esquece, olha para frente, vai caminhando para a terra prometida. E nesse momento, Deus afirma que Ele é o Senhor da vida deles e fala, faz 3 meses, eu parafraseando, tá? 3 meses, já estamos fora daqui, tirei vocês de lá, da casa da servidão, cumpri minha promessa. Mas só que agora eu preciso ajustar vocês. Preciso que vocês entendam que eu sou o Senhor e eu sou o único. Lá eles tiveram acesso, tiveram uma cultura, como eu já disse, politeísta, onde existem vários deuses. E Deus precisava acertar isso, deixar isso certo, isso sem mediar, sem eles terem insegurança. Não, quem que a gente adora? Os deuses do Egito ou Deus? E nesse momento, Jesus estava presente ali observando tudo, mas Deus ajusta com eles. Não tenha outros deuses além de mim. Deus, desde o início da humanidade, lá do Éden, Deus sempre traça leis e regras para a sua criatura. Porque o ser humano sem limite é só misericórdia. E ainda mais com o pecado, piorou mais ainda. Então Deus sempre traçou limites. Não vai, não come. Mas Deus nunca proibiu. Você está proibido. Algumas coisas Deus para frente proíbe, mas nesse sentido de livre-arbítrio, de escolha de vida, Deus sempre deixou. Não é para comer, porque se um dia você comer, você vai morrer. Mas Deus não fechou ali, botou cerca elétrica para Adão e Eva não encostar e não comer do fruto. E nesse momento, Deus vai tratando com o seu povo para levar eles até o lugar certo. Porque um povo sem organização, um povo sem regra, é um povo sem Deus. Por isso que a igreja é pautada na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos traz regras, nos traz mandamentos. Porque se a gente caminhar distante disso, a gente caminha em direção ao pecado, a gente caminha em direção a fora do alvo. E nesse momento, Deus vai guiando o povo para eles entenderem que Ele é o único. Só que, quero que você lembre aí na sua cabeça o dia que você conheceu a Jesus de verdade, que você sabe, não, Deus é real, Deus existe, Jesus é meu Salvador, o Espírito Santo caminha comigo. Tenta aí trazer à sua memória esse dia especial, esse momento, esse culto, que você estava em casa, na igreja, no trabalho, na escola, e acredito que naquela época você tinha certas prioridades, objetivos, onde Deus não era o centro, não era o top 1. E a partir daquele dia você falou, não, Deus agora é meu top 1 e Ele não sai daí, vai ficar no top 1 para sempre. E nesse momento que você fez essa decisão, você faz parte agora de um novo reino que Jesus vem instituir aqui na terra. E é o reino dos céus, que está preparando a gente para viver com Ele e depois a gente voltar para essa terra transformada. E a partir desse momento, como cidadão do reino dos céus, você tem certas obrigações, certas coisas que você precisa fazer, porque você faz parte desse reino. Você escolheu viver para esse reino. Só que nós ainda continuamos nesse mundo que está previsto para acabar dando tudo errado, mas que a gente sabe que vai dar tudo certo no final. Mas para algo bom acontecer, muitas coisas ruins precisam também acontecer. Nós vivemos em uma cultura extremamente egocêntrica e amante de si mesma, onde o que eu faço, o que eu quero é o que importa.
e não o que Deus quer para a minha vida, não o que Deus quer para o meu caminho, não o que Deus quer para a minha família, não o que Deus quer para a minha profissão, não o que Deus quer para o meu emprego. E nesse momento, fica difícil para as pessoas entenderem quem é Deus, porque elas estão cheias de si, cheias delas mesmas, cheias das suas opiniões, cheias dos seus conceitos, cheias do seu preceito. Eu sou dono do meu umbigo e ponto final. Eu me sustento, eu me viro. Só que aí Deus vem e ajusta. Não terás outros deuses além de mim. Quando a gente olha muito para nós, a gente pode, inconscientemente, depois a gente percebe, a gente tenta se colocar no lugar de Deus, onde a gente quer ter o controle das coisas. E Deus mostra pra gente que a gente é falho, a gente é humano, a gente não suporta, a gente não aguenta. O nosso corpo terreno não aguenta, só Deus para ajudar a gente. E por muitas das vezes a gente quer ter o controle. E quando a gente quer ter o controle, eu gosto dessa analogia, a gente pega o controle da mão de Deus. E eu quero fazer do meu jeito. Não sei se vocês lembram daquela reportagem da criança que estava chorando, que queria ir na janela e a moça não saiu. Por muitas vezes a gente é aquela criança mimada chorando, Deus, eu quero a janela, eu quero a janela, eu quero a janela. Mas espera aí, você não deixou que Deus guiasse a sua vida, o seu coração, e você não quer deixar Ele te colocar no momento certo na janela? Mas às vezes a gente teima com Deus, e grita, esperneia, e chora, Senhor, eu quero. Aí Deus, agora não, espera. O Senhor trabalha com a gente no processo, porque é no processo que a gente vai sendo maturado, a gente vai amadurecendo. E quero te lembrar algo muito extraordinário, importante que Jesus fez pela gente. Jesus te comprou com um sangue valioso, o sangue do Filho de Deus. E Ele te tirou das mãos do inimigo. Deus te tirou da morte eterna. Você foi liberto de uma vida de pecado. Jesus pagou essa conta. Só que isso não te dá o direito de você se utilizar de que Jesus fez isso por você e você se achar a última bolacha do pacote. Não, eu sou importante, eu sou alguma coisa. Irmão, nós não somos nada. Jesus é tudo. De hipótese nenhuma a gente conseguiria comprar a salvação. Não tem como, não tem dinheiro no mundo que compre. Só Jesus. Só Jesus podia fazer isso. Só Deus poderia fazer isso. E nesse momento, a gente também se lembra da lama de pecado que Deus tira a gente. Porque antes de conhecer a Jesus, a gente tinha muitos planos, muitas coisas. Estávamos tendenciosos a viver muitas aventuras. Mas aí Jesus fala, não, você vai ver essa aventura comigo, caminhando comigo, andando comigo, conversando comigo. E nesse momento, Deus nos enche de amor, graça e misericórdia. Algo que por si só, por nós mesmos, ser humano, não conseguiríamos ter isso de forma tão poderosa, tão extraordinária para a gente entender o que Deus fez pela gente e nós exercemos pelo próximo. Porque a palavra de Deus trata muito do Deus me encontrou, mas a minha vida é testemunho para outras pessoas conhecerem a Ele. A luz não pode ficar dentro de uma caixinha, só iluminando para ela mesma. A luz tem que brilhar para os outros. Senão não valeu a pena Jesus ter vindo aqui, você se utilizar da luz que Ele te deu para viver só num círculo, numa bolha. É bom estar com quem a gente gosta, é bom estar com pessoas que a gente ama, mas também é bom falar de Jesus para quem não conhece, para quem vive uma vida sem sentido, uma vida onde Deus não está no top 1, Deus não está no ápice da prioridade na vida dessa pessoa. E eu sei que Deus, Ele tem tratado no seu coração e na sua vida. Porque quando a gente fala sobre prioridade, até se acaba quando fala prioridade. É muito usual essa palavra. Mas quando a gente pega realmente o que é prioridade, você colocar isso no lugar certo, você colocar em primeiro lugar. E não simplesmente por palavras. Palavras é fácil.
O cérebro formula a frase e saiu. Não, Deus é minha prioridade. O desafio é você viver essa frase. Viver essa frase que é o mais importante para Jesus. Jesus olha para o que você fala. Jesus olha para o que você sente. Mas quando você vive realmente isso na prática, é o diferente. É o nosso diferencial por estarmos aqui. É por isso que Deus te chamou. Para você ajustar na sua vida, onde você era um pecador sem luz, sem realidade, sem perspectiva. Para alguém que sabe para onde vai, que vai para o céu. Para alguém que sabe que vai passar por momentos difíceis, mas sabe que Deus vai estar com você. E sabe que você, sem Ele, não é nada. E que se a tua história não tivesse tido uma intervenção dEle, talvez hoje você nem estaria aqui com a gente. Adorando, ouvindo essa palavra. E eu sei que Deus fez grandes coisas na sua vida. Mas é bom sempre lembrar que a gente não é nada. E lembrar que Jesus é tudo. E que a gente precisa dEle da forma que a gente puder abraçar, da forma que não dá nem para dizer em palavras, onde a dependência entra com toda a sua força e a gente se lança aos pés de Jesus. E esse mesmo mandamento traz um segundo ensino para a gente, onde diz assim: quando priorizamos Deus, descobrimos que Ele é tudo o que precisamos. No verso 3 diz: não tenha outros deuses diante de mim ou além de mim. A gente tem o primeiro mandamento ali da tábua escrito, beleza. Mas estudando e entendendo, eu entendi que é uma aliança de exclusividade. É algo que não é, novamente, não é negociável. Não é algo supérfluo, não é algo que eu vou ali, eu pego e pronto, final. É algo exclusivo. É seu e Deus. É algo que o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, o seu pastor não pode fazer isso por você. Isso é com você e Deus. É você e Deus ajustando todo dia. Não, Deus, eu sei, a situação está complicada, mas o Senhor é minha prioridade. Deus, sei que está difícil as coisas, mas o Senhor continua sendo o primeiro aqui. Não posso me perder de onde eu vou chegar, de onde o Senhor está me levando. O que o Senhor fez na minha vida, isso não pode me levar a me perder da Tua presença. Porque quando Ele passa de ser o nosso top 1, a tendência é dar tudo errado. É dar tudo errado. A Bíblia é a prova disso. Pessoas que vocês conhecem são a prova disso. Onde Deus deixou de ser prioridade, Deus deixou de ser o primeiro, a exclusividade da sua vida, e hoje a pessoa está longe de Jesus. O povo de Israel sofreu tanto, Deus ia lá, levantava um juiz, o povo se animava, dava um tempo, o povo caía. Aí Deus ia lá, levantava outro juiz, o povo ficava bom por um tempo, depois caía. Eles estavam negociando a exclusividade com outros deuses. Ao que era de Deus e o seu povo, algo extremamente sério, a base do relacionamento. É a base. Se você mexe com a base, toda a estrutura da casa cai. E se a gente não sonda o nosso coração e as nossas intenções, a gente fica propenso a dividir a nossa aliança, o nosso contrato de exclusividade com Deus. Onde outras coisas podem tentar batalhar com a prioridade com Deus. Onde o meu querer quer batalhar, não, eu quero isso, mas eu sei que Deus não quer, mas eu quero. Mas espera aí, quem que você escolheu ser o primeiro na sua vida? Quem que você escolheu lá atrás e falou, não, Senhor, eu te quero com tudo que sou, com tudo que tenho, eu te escolhi, eu quero você, e ponto final. Cadê essa ousadia? Cadê essa convicção? Porque se a gente deixar, ela vai indo embora. Vai indo. Chega num ponto que você para de escutar Deus. E quando você para de escutar Deus, meu irmão, o negócio está feio. Porque é quando o Espírito Santo não está mais comunicando com você. É quando você não está mais falando com Deus. É quando Deus não está mais falando com você. Os seus ouvidos estão tampados. Os seus olhos estão fechados. E Deus querendo comunicar, Deus querendo gritar, falar com você, e você está distante. Se a gente não cuidar do nosso coração, a gente é propenso a perder a exclusividade que a gente diz que é só de Deus, é só teu Deus, e negociar com ninguém. E
Nesse momento, gostaria que você refletisse comigo. Nesses dias, nesse ano, nesses meses que já se passaram, já estamos na metade do ano. Sei que muitas coisas já aconteceu com você, na sua vida pessoal, particular, no emprego, na família. Nesse período, será que em algum momento, alguma situação, alguma pessoa, algum pecado tomou o lugar de Deus? Se alguma coisa tirou Deus do top 1, agora Deus está no top 2, top 3, top 4 e assim por diante. Você fazendo essa reflexão, onde Deus está na sua categoria ali, no seu pódio? Onde está Deus? Deus está ali no top 1? Ou tem algumas coisas querendo empurrar Deus para fora do trono que é só dele? Tem algum pecado querendo dizer a Deus, sai daqui, não, eu estou prevalecendo agora. Ou tem alguma pessoa querendo empurrar, não Deus, agora o fulano está me priorizando, você não é mais prioridade. Será que os estudos não estão falando, Deus, sai daqui do trono? Sai daqui, não, ele está me priorizando agora, os estudos são importantes. O Senhor não é mais importante. Será que não tem algo querendo tirar Deus do trono do teu coração? E o Espírito Santo está te alertando, cuidado, sonda o seu coração, vê como ele está, vê como estão as suas intenções, sonda o seu coração. No Salmo 139, se eu não me engano, Davi pede para Deus sondar o coração dele, para guiar ele para o caminho certo, para o alvo certo, para o objetivo certo, para a prioridade certa. E no momento aqui de reunião, você já sabe a resposta. Você já sabe. Lá atrás, quando você fez um compromisso, você falou, Deus, você é. Só que hoje, você não está mais tendo essa convicção para afirmar isso. E o Espírito Santo está pedindo uma posição tua. É uma posição que só você pode tomar. Seu pai, sua mãe, seu tio, seus avós, seu pastor, seus líderes não podem tomar por você. É você e Deus. Não dá para transferir para outra pessoa. Não dá para terceirizar. É algo teu e de Deus. E nesse momento, em Mateus 22:37, Jesus afirma que para amar Deus sobre todas as coisas, ele diz assim, Jesus: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Gostaria de convidar você a ficar de pé. Nós sabemos que tudo é dele. A gente escolheu viver para ele. E a gente sabe que ele é tudo o que precisamos. Mas eu te faço duas perguntas. Quem está no trono do viver em sua vida? Quem está lá sentadinho? É o Espírito Santo? Ou são os dilemas da vida? Ou são as batalhas? Ou são as bênçãos que se tornaram maldição? Quem tem sido a sua prioridade nos últimos dias? Tem sido assistir um filme? Tem sido ler outros livros? Tem sido fazer outras coisas? E não tem sido o Senhor o primeiro? Tem uma música que eu gosto muito dela. E o título dela é assim: Se Ele Não For o Primeiro. E parafraseando, a música diz assim: no trono do viver só existe lugar para um. Lugar de quem governa todo o teu ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e o outro rejeitado. Um novo dia vai nascer para você e para mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar o seu coração. Quem está ocupando?
Quem que você precisa falar com Deus hoje? Deus, em nome de Jesus, que essa situação, que essa pessoa não tome mais o teu lugar na minha vida. Quem que precisa ir embora do trono que pertence só a Ele? É dele. Ele comprou. Meu irmão, Jesus comprou e você está querendo mandar Jesus fora de algo que Ele comprou. É direito dele. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Ele comprou a sua vida, Ele comprou a minha vida por um preço inestimável que a gente não consegue pagar. Você não consegue conquistar. Jesus te deu. E Ele quer permanecer. Mas Ele só vai permanecer se você deixar Ele no trono. Se você permitir Ele continuar a governar todo o teu ser, todo o teu viver. Tudo. E neste momento de oração, se o Espírito Santo trouxe à sua mente alguma situação, alguma pessoa que tem batalhado para tirar Deus do trono dele, seja sincero com Deus, fala: Deus, tal situação, tal pessoa está querendo tirar o Senhor da minha prioridade principal, central, vital da minha vida, que é você. Me ajuda a dizer não, me ajuda a mandar embora, me ajuda a esclarecer e dizer que o Senhor é o único que deve se assentar no trono da minha vida, do meu coração. E se você não decidiu ainda deixar Jesus sentar nessa cadeira, nesse trono do viver, decida hoje. Decida hoje, para de deixar de fazer essa escolha para depois. Depois pode custar muito caro. Escolha hoje, escolha agora. Escolha por Jesus, vale a pena, é bom demais. Que nesse momento de oração, se você se encontra em um desses dois grupos, fala com Deus. E nesse momento eu gostaria de orar junto com vocês. Então, se puder, feche os seus olhos e ore junto comigo. Senhor Jesus, sei que o Senhor é poderoso, sei que o Senhor é soberano. E no primeiro mandamento que o Senhor declara ao teu povo, o Senhor ensina o teu povo dizendo que não existem outros além de ti, Jesus. Não existem situações que são poderosas como o Senhor. Não existem situações que fazem milagres. Não existem pessoas, não existem objetos, não existe nada que separe o Senhor de nós. Não existe nada que se compare a ti. O Senhor é único. O Senhor é exclusivo. O Senhor é único no nosso coração, o Senhor é único na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Espírito Santo, que a gente possa praticar o primeiro mandamento em nosso coração todos os dias. Que a gente não tire o Senhor do lugar que o Senhor comprou, que o Senhor adquiriu, por preço de sangue, por preço inestimável, que a gente não consegue e nunca vai pagar. Ô Senhor Deus, neste momento, enche o teu filho de ousadia, Espírito Santo. A sua presença, Senhor, é de ousadia em nosso ser, na nossa alma, no nosso interior. Se tem coisas que tem tirado o Senhor do teu trono, que hoje, em nome de Jesus, Senhor Deus, os teus filhos coloquem para fora. Mande embora desse trono, oh Senhor Deus amado, todo pecado, todas as pessoas, Senhor Deus, que têm levado os teus filhos para caminhos maus, para pensamentos maus, para lugares ruins, que hoje, Senhor Deus, os teus filhos tomem posição diante de ti, lembrando que lá atrás fizeram um compromisso com o Senhor, não com amigo, não com pai, não com mãe, não com igreja, mas com Jesus. Com Jesus. Foi com Ele que você fez esse compromisso. Não foi com igreja, não foi com placa de igreja, foi com Jesus. É Ele que você deve prioridade, é Ele que você deve o seu coração, a Ele que você deve toda a sua vida, toda a sua alma, toda a sua força, tudo que você tem. É dele, somente dele. Não terceirize, não negocie. Peça o Espírito Santo ajuda para colocar um ponto final. Já deu, recanchona. Diga: chega, em nome de Jesus. A minha vida é do mestre, o meu coração é do mestre, a minha vida eu entreguei para Jesus.
Pare de negociar a presença de Deus. Ora, narebahasi. Não negocie mais. Não troque por tempo de série, por tempo de filme, por tempo fazendo outras coisas. O tempo é dele, a vida é dele, tudo pertence a ele. Não negocie mais. Eira, manabashore, lebahasi. Re, shekandora, nahasi, karneberesi. E em nome de Jesus, se posicione. Se posicione diante de Deus. Pare de andar na corda bamba. Se posiciona, rerebarabashora, nahasi. Ritambanai, shetemarabashore, rebahasi. Se posiciona. Uresturikalamarabasi. Deus espera um posicionamento teu. Coisas não acontecem porque você não se posicionou. Se posiciona. Uresturikalamahasi. Jesus espera um posicionamento teu. Tu és o único digno de glória, Jesus. Espírito Santo, continua trabalhando em nosso ser, em nosso interior, para que todos os dias a gente sempre se lembre que o Senhor é único. A prioridade é tua e de mais ninguém. Aleluia. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. Estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho. Eis-me aqui, Senhor, endireitando as veredas. Que eu diminua e cada vez mais diminuindo, que o Senhor cresça, porque importa que ele cresça. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano
minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. Todo governo é teu. E o governo está nele. Vejam ele traz consigo a sua recompensa. E por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, e por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Eu quero ouvir só a igreja. Yeah. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Aleluia, Deus! Continua aí, continua falando. Os mandamentos proferidos por Deus contêm princípios. E o primeiro deles destaca a importância da exclusividade e da prioridade em relação a Deus. Perceba que a orientação divina é para não termos outros deuses além dele. Porque dependendo da maneira como classificamos as coisas do nosso dia a dia, transformamos elementos em deuses concorrentes do único Deus. O dinheiro pode se tornar um Deus concorrente do único Deus. O trabalho pode se tornar um Deus concorrente do único Deus. Os estudos, a beleza, o ego e tantas outras coisas podem se tornar concorrentes do único Deus. Mas para nós não esquecermos, o Senhor diz: não tenham outros deuses. Eu sou o único Senhor. Quando colocamos Deus e as coisas ligadas a Ele no patamar de maior prioridade, nada é mais importante, de tal modo que aquilo que perdemos nesta vida é um ganho. Não à toa Jesus declarou: aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhará. Por isso dizemos que por Ele nós gastamos a nossa vida. Por Ele estamos gastando a nossa vida. Por Ele estamos gastando a nossa vida. Aleluia, Senhor Deus. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, Ele.
dias, ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Louvado seja o Senhor. Aleluia. A maneira como lidamos com as nossas finanças determinam se somos obedientes ou não ao primeiro mandamento. Como é que você administra o dinheiro que Deus põe na tua conta todos os meses? É totalmente legítimo você fazer os seus investimentos, você usufruir dos seus recursos. Mas existe um princípio de prioridade na maneira como você administra o dinheiro que vem à sua mão. E nesse momento, momento de mordomia, a gente exercita a correta administração dos nossos bens. Quando dizimamos e ofertamos, estamos priorizando o reino de Deus. Porque embora Ele seja Senhor de tudo, dono de tudo, Ele não pede todos os seus recursos. Se algum dia um pastor, qualquer igreja que seja, pedir para você entregar todo o dinheiro que chega na sua conta, você não precisa fazê-lo. Porque a Bíblia não prevê esse tipo de postura, comportamento, doação. Mas a Bíblia prevê uma entrega voluntária da 10ª parte das nossas rendas, ou seja, o dízimo e das ofertas. E eu vou orar pela sua contribuição, pela tua generosidade. E sei que Deus vai cuidar das suas finanças, Ele vai abençoar você. Muito obrigado, Jesus, te louvamos, te agradecemos porque temos o nosso pão de cada dia assegurado. Não tem nos faltado o essencial. Talvez não tenhamos tudo aquilo que gostaríamos de ter, porém, até aqui o Senhor tem cuidado de nós, inclusive nos mínimos detalhes. O Senhor tem nos vestido, o Senhor tem nos provido, o Senhor tem nos abrigado. Obrigado, querido Deus. Glorificamos o teu nome, porque o Senhor tem abençoado a nossa entrada e a nossa saída. Mas queremos demonstrar gratidão, queremos ser generosos. E a maneira como nós temos de apresentar a nossa generosidade neste culto é ofertando e dizimando na tua igreja. Não fazemos isso por força nem por violência. Ninguém nos obriga. Fazemos de livre e espontânea vontade porque amamos o Senhor e a sua causa. Porque para nós o Senhor é prioridade. Nossos custos mensais têm o seu valor, têm sua relevância. Mas o teu reino, meu Deus, é uma prioridade para nós. Por isso, meu Senhor, nós dizimamos e ofertamos na tua casa. Entregamos os recursos
que devem ser entregues aos teus pés, para que a tua obra continue subsistindo e se expandindo até os confins da terra. Abençoa, meu Deus, a vida financeira dos teus filhos, que são fiéis neste momento, que apesar da crise econômica que esteja enfrentando, não abre mão da sua fidelidade para com o Senhor. E como diz a tua palavra, meu Deus, que todos que se mantêm fiéis a ti façam prova da tua fidelidade, de maneira que as janelas do céu sejam abertas e as bênçãos do Senhor recaiam sobre nós, de modo que os armazéns sejam insuficientes para comportá-las. Abençoa, meu Deus, os negócios. Abençoa, meu Deus, a aposentadoria. Abençoa, meu Deus, a pensão. Abençoa, meu Deus, a causa parada na justiça. Eu apresento, meu Deus, e creio que o Senhor é o Deus que abre caminhos. Recebe, meu Deus, o nosso dízimo, recebe a nossa oferta, que este singelo recurso possa permitir que a tua palavra seja disseminada em todos os lugares deste planeta, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Amém. Fique à vontade, meu irmão, ou para dizimar aqui com envelope, ofertar com envelope, ou fazer contribuição por meio da transação bancária. Você de casa pode fazê-lo. E se for por transação bancária, envie o comprovante para o número citado. Adore ao Senhor com sua contribuição. Aleluia, Senhor. Glórias a ti, Jesus. Santo, santo. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Aleluia, Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim,
eu me rendo aos teus pés. És tudo que preciso, Senhor, que precisamos. És tudo, Pai, que queremos, Senhor Jesus. Que priorizemos, Senhor, estar na tua presença, Pai. Nos lancemos, Pai, na tua presença, na tua vontade, Pai. É onde nós encontramos, Senhor, o nosso refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Levante suas mãos comigo, glorifica Jesus, diga glória a Deus, diga glória a Jesus. Você de casa também, você pode exaltar o nome do Senhor. Diga: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro, glória a Jesus. Jesus, eu te quero, Jesus, o Senhor é minha prioridade, Jesus, Jesus, te amamos, Jesus. Nos rendemos aos teus pés e te adoramos, ó Deus, Rei meu e Deus meu, glória ao teu nome, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Por gentileza, se assentem, por favor. Louvado seja Deus. Estamos nos momentos conclusivos desta celebração. Quero saudar o pessoal de casa, desejar uma excelente semana. Obrigado pela sua audiência. Semana que vem a gente continua com nossa série de mensagem. A cada semana estaremos fazendo abordagem de um mandamento, dentre os primeiros quatro mandamentos da lei de Deus. A Bíblia diz que tem 10 e nós vamos fazer uma abordagem dos 4. Hoje abordamos o primeiro. Semana que vem abordamos o segundo. Tem uma palavra de Deus para a sua vida. Até semana que vem, meu irmão. Obrigado pela sua audiência. Deus abençoe. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.